Salve, salve, galera do Me Salva! Iniciamos aqui mais um podcast de quem? Do Me Salva, gurizada. Isso mesmo, perfeito. Estamos aqui, então, mais um episódio maravilhoso dessa ideia genial, incrível, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, que é o podcast do Me Salva. Hoje um tema especialíssimo. Hoje vamos falar sobre relações de trabalho. E vejam só, quem é que eu trouxe? Eu, professor Lucas Samuel de História, trouxe para falar comigo sobre esse assunto importantíssimo que vocês vão observar, sem dúvida nenhuma, dentro da prova do Enem. Trouxe ele, essa figura magnânima, essa figura especial, incrível, senhor Guilherme Daré. Por favor. Salve, salve. Que alegria. Pô, cara, fantástico tá aqui, né, velho? Hoje trabalho aqui, meu. Esse é o trabalho, que coisa boa, que maravilha. Pô, mas é muito bom, cara. É muito bom. Olha só, tem 1 minuto de podcast e já tô sabe? Cara, é muito bom isso, pessoal. Então, um prazer inenarrável passar esses minutos, ou hora, não sei, porque a gente começa a falar, parece que começa. Os papagaios falando aqui, né? Dão oportunidade para professor de história e geografia falar, querem que façam em rios? E aí, em nossa defesa, não tem como, vamos nos defender já aqui também. Ah, 1h30 de podcast. Primeiro, vocês que lutem. Segundo. Cara, tá de bobeirinha, Luquinhas, o que tu faz? Fonezinho, academia, tô indo pro trabalho, tô indo pra escola, pra onde vocês forem. Fonezinho, cara. Coisa linda. Terceiro. Eu, vocês que lute, isso que vocês podem estar em qualquer lugar. Olha que mágico. Em nossa defesa, chegamos, né, pra gravar aqui e perguntamos para a mente brilhante, Marcela. Nossa CEO do podcast aqui. Marcela, quanto tempo, mais ou menos? Livre. Baseado em fatos reais. Talvez seja meu último podcast depois de falar isso. O pessoal pediu, eu recebi uma mensagem aqui, Daré, pra tu passar no RH ali depois. Mas assim, falar tipo, vai, habla. Então tá, vamos hablar. E um assunto importante que tem que ser hablado, olha só. Demais, até no espanhol. Demais, cara. Tô muito feliz da gente dividir esse assunto aqui, gente, porque tá vinculado com todas as relações de trabalho que vocês vão observar ao longo do tempo sendo construída dentro da história da humanidade específica. A gente vai a partir do que a gente conhece como Revolução Industrial, mas posteriormente a gente vai observar também as formas contemporâneas de relações do trabalho, como a gente observa diversos desses elementos nos dias atuais, tanto no Brasil quanto no planeta Terra, certo? Beleza? Professor, por favor, meu querido, a palavra cara, toda tu já é citou tua. essa pergunta, aí tu habla pro Brasil que está escutando, fecha, aqui é Brasil inteiro, velho. Não tá entendendo? Aqui é o Brasa. É outro patamar o negócio. Brasa. Não, Brasil, velho. Aqui é o famoso só Brasa. Brasil não, fora do Brasil também. A gente tá nessa. Cara, professor Lucas, qual a diferença entre trabalho e emprego? A cabeça tá fitando e a bunda tá doendo. Só de lembrar das incontáveis horas que você passou em frente ao computador, resolvendo questões que antes pareciam impossíveis, já dá aquela vontade de surtar. Zero saudade, certo? Calma! Não relaxa agora! Você está quase lá! E a Operação Enem 2023 do Me Salva vai te levar durante esses últimos dias até a aprovação. Com uma cobertura completa de revisão, exercícios, apostas de redação e o nosso tradicional gabarito ao vivo nos 2 domingos da prova. Aperta o botão na tela para se inscrever grátis e não atrasar em mais um ano a sua aprovação. São sinônimos? Porque uma galera pensa que sim, né? É verdade. São sinônimos? Habla pra nós, por favor. Não necessariamente. O trabalho vai estar vinculado a outro processo, emprego também. Então, dentro desse propósito, eu queria observar para vocês, dentro dessa constituição do que é emprego, que vai se formar como emprego ao longo do tempo, a gente vai explorar aqui a própria formação da classe operária ao longo do tempo, certo? E aí queria, dentro desse processo, iniciar justamente, a gente pega como princípio, obviamente, várias formas de trabalho eram antecessoras dentro do princípio da humanidade, a gente pratica o trabalho, né? O que tu vai trabalhar como força de mão de obra dentro desse processo,
E a gente pegar a partir do processo da Revolução Industrial, meu querido, para observar o que modifica dentro desse contexto, que é tão importante, uma forma, quando se modifica... Por que é a Revolução Industrial, né, Daré? A gente nunca para pensar. Quando vem na tua cabeça, quero que tu me pergunte, quero que tu me pergunte. Não, pode perguntar também. Quero que tu me responda, tá? Quando vem na tua cabeça, qual é a ideia de revolução? O que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Uma modificação. Uma modificação. Transformação. Ótimas palavras. Tu não perde, tu não erra, meu parceiro. E aí eu te falo, querido, dentro de uma revolução industrial, o que se modifica? O que tu acha que se modifica? Dentro de uma para outra? Ou... Não, dentro, como o início, pingou. Porque a gente tem revoluções sociopolíticas, por exemplo. Tá, sim. Revolução Francesa, Revolução Russa, Vamos pegar outra, Revolução Cubana, Revolução de 30, aqui no caso do Brasil, pegar um exemplo de revolução. O que é essa ideia de revolução quando a gente está falando sobre processos econômicos, tá? E acho que esse é o grande propósito da gente observar. É quando se modifica um modo de produção, certo? Como se modifica os modos de se produzir. A gente tem duas grandes revoluções econômicas dentro da humanidade ao longo da história. A primeira delas, a mais famosa, que é a Revolução Agrícola, certo? Quando o ser humano passa de uma sociedade caçadora-coletora, praticamente, nomadismo, que é naquela transformação do Paleolítico já para o que a gente chama de história antiga, certo? A solidificação, todos esses para o Neolítico, certo? Que o ser humano se sedentariza e inicia a produzir a partir de um sistema agrário. E a outra, que é da onde a gente vai começar a exercer, para justamente trabalhar essa ideia de trabalho e emprego, como tu viu observou anteriormente, é a Revolução Industrial. Que, como o próprio nome diz, Daré, o que vai modificar? Como é que se produz a partir de... Olha só, cara, pô, isso aí é uma questão de didática. As pessoas têm dificuldade de, às vezes, ler e perceber os conceitos. E o quanto, se a gente observar isso conceitualmente, facilita a gente. Pô, eu não faço a mínima ideia do que é a tal de uma revolução industrial. Se tu sabe o conceito do que é uma revolução econômica, tu já consegue tirar uma luz do que vai aparecer para ti referente a esse conceito, bom, certo? Cara. Isso é muito importante. Pensar, velho, assim, a questão de revolução, as máquinas entrando para a produção. Com qual intuito? Aumentar a produção, aumentar a obtenção do lucro do quê? Da burguesia, dos donos dos meios de produção. Beleza, a gente sai do capitalismo comercial, né? Da época do mercantilismo, a gente vai para o capitalismo, olha só, segunda fase, industrial. Que é pautado devido ao aumento da produção. E aí eu fico pensando, de vez em quando a história é tudo louco, né, cara? Sério. Fala por ti. Baseado em fatos reais, velho. Isso foi quinta-feira passada. Aqui você não sabe o dia, mas eu sei, então foi semana passada. Fala, cara, eu fui deitar. E aí eu gosto, é que tendo não pensar, professor, é só leitura, né? Leitura, bolinhos e queixos na sua ventilação. Mentira. Professor, olha, uma chinelagem, uma bagaça, meu Deus. É um copo d'água e Netflix, não é? E aí, me deitei e fui fazer o quê? Fui jogar um fifinha, cara. Fifinha? Olha só. E eu comecei a pensar, cara, quanto tempo eles demoraram pra produzir um videogame que eu estava jogando. Não vou falar a marca aqui porque eu não sou patrocinado, né? Eu não sou patrocinado. Se quiserem patrocinar, eu falo. Publi. Eu falo do design, aquela coisa toda. Hashtag publi. E aí, cara, eu fiquei pensando, antes da primeira revolução industrial, tudo era feito manualmente. Na construção desse videogame, cara, não teve toque de mãos humanas. Tudo máquina. E na época do artesanato era tudo feito pelo mestre artesão, mas quando tinha os seus aprendizes ali, cara. A demora disso. Total. E o quanto que para esse sistema capitalista se consolidar, para se ter essa obtenção do lucro, precisava aumentar isso. E que foi uma longa duração, né? Não, não foi tipo, não, antes disso vão ter as navegações, explorações de outros povos, vai. Mas, cara, o quanto que demorava, né, para produção e o quanto isso não acabava gerando riqueza, aumento da riqueza, por exemplo assim, para as grandes elites, né, velho? E é verdade, eu tava pensando nisso, velho. Tipo,
quanto desenvolvimento das técnicas, obviamente, né? E também o quanto modifica a questão do trabalho. Total. Você é o bastante. Mesmo que você olhe para o passado e pense, eu não fiz tudo o que eu podia, não escrevi redação toda semana ou não respondi questões o suficiente. Eu te digo, muda essa chave e pensa nas suas conquistas de 2023. Esse é o pensamento que o aluno que vai passar em medicina ou em qualquer outro curso com o Enem nesse ano deveria ter. Eu tenho certeza que você se preparou muito para chegar até aqui, então repito, você é o bastante. Eu e todos os professores do Me Salva vamos estar ao seu lado, reforçando tudo isso, te livrando da pressão dos últimos dias e mostrando como ter um desempenho no Enem que vai te colocar dentro da faculdade e realizar o seu sonho. Inscreva-se grátis na Operação Enem 2023. E aí, indo de encontro a isso que é maravilhoso. Aliás, se tu quiser largar teu arroba depois pra jogar fifinha com as pessoas, que alguns devem ter um fifinha aqui também pra jogar contra o nosso prof da Aré. Vai aparecer aqui. Deu trabalho pra Gabriel. Vai aparecer aqui embaixo também, vai aparecer um nome do user. Arroba do fifinha. Justamente nisso que tu tá falando, Daré, da substituição dessa forma de manufatureira, né? O que a gente vai observar, eu acho que é muito interessante, é a próprio modo de produção, o quanto essa massa de trabalhadores que vão surgir a partir desse momento sendo empregados dentro dessas localidades, certo? E aí isso surge como um elemento histórico. Isso que eu tento trazer para os alunos em aula, cara. Qual é a lógica desse processo, onde tu sai praticamente de uma estrutura totalmente rural para passar para um âmbito urbano e para industrial. Certo? Isso tu tem que ter uma massa de trabalhadores, tu não tem um processo de urbanização histórico para isso acontecer. Então, cara, isso existe um elemento histórico. Isso vai acontecer, gente, na metade do século XVIII na Inglaterra, certo? Tranquilo. Acontece da metade do século XVIII. Emoção, tá? Porque você emociona. Da Inglaterra, certo? A Inglaterra ela tem particularidades muito históricas muito interessantes. Não é à toa que surge na Inglaterra. Existe um contexto histórico para surgir na tal da Inglaterra. O que existe na Inglaterra, principalmente desde o final do século XIII, XIV, onde a gente vai ter grandes guerras ali muito importantes, que é a Guerra dos 100 Anos, e também a Guerra das Duas Rosas, que também influencia, não sei se vocês sabem, a história do Game of Thrones. Baita série. E a galera gosta muito, influencia a Guerra das Duas Rosas. Vai praticamente essas duas grandes guerras dizimar a nobreza que existe dentro da Inglaterra. Fortalece, inclusive, o poder absolutista do rei. Não é à toa que a Inglaterra é um dos países que se solidifica nesse final da Idade Média como um reino absolutista. E aí a gente vai ter um fenômeno que acontece especificamente na Inglaterra. Que pode ser um neologismo, mas eu acho que facilita para a gente observar. Como não tem nobre, velho, como não existe nobre, a gente vai observar que a burguesia vai começar a comprar títulos de nobreza do rei da Inglaterra, que é o que a gente vai chamar, eu criei esse neologismo, aburguesamento da nobreza, certo? Ou seja, esses nobres ingleses, eles não vão ter mentalidade de nobre, descendência de sangue, toda essa questão hereditária, que é extremamente medieval. Esses caras já vão pensar de uma maneira distinta. Isso vai diferenciar a forma de trabalho no campo. Por quê? Te pergunto, meu querido. Burguês, certo? A classe burguesa, uma das principais coisas que eles pensam é na ideia de propriedade, certo? Vamos pegar um terreninho. Tu comprou um terreninho ali, sei lá, no litoral, certo? Comprou um terreninho no litoral. Quando tu vai construir aquele terreno, qual é a primeira coisa que tu faz naquele terreno para demonstrar que aquele terreno é tua propriedade? Cerca, meu parceiro. E isso é a diferença da burguesia dentro da Inglaterra. Do chefe da produção da mão de obra agrícola dentro da Inglaterra. Esse cara vai cercar as terras, inclusive tirando as terras que a gente chama de terras comunitárias dessas localidades, onde as pessoas comunalmente produziam para a própria subsistência. E aí, com esse processo do aburguesamento da terra, dos cercamentos, pega aqui, foca em mim.
enclosures, certo? Enclosures, como é chamado. Tá nojento. Em inglês, speak with me, pai, certo? Quando a gente tem essa questão dos enclosures, o que tu vai observar? Essa galera vai sair, a única coisa que ele vai ter para vender, já que ele não tem mais a terra para produzir, a única coisa que ele vai ter como vender é sua própria força de trabalho, certo? E aí essa galera aqui ou vai ter que ficar trabalhando para esse nobre de maneira como funcionário dessa terra, ligado a essa terra, propriedade privada desse nobre, ou essa galera vai para onde? Vaza para cima. Os famosos centros urbanos, industriais. E aí vem aquela migração famosa. O Enem ama. Cara, nunca vi. O Enem ama 2 migrações, tá? Eu já vou dar um toque aqui. Um é o êxodo rural. Pode trabalhar tanto com a questão histórica das revoluções industriais e tal, quanto aqui no Brasil com a parte do Estatuto da Terra, a mecanização do campo. Perfeito. Tá? A outra é a migração pendular. Não vou explicar aqui, mas é a migração pendular. Tá? Mas aí, o quanto nessa questão, né, das pessoas saírem do campo, né, devido ao cercamento das propriedades, né, indo para as cidades para vender sua mão de obra, e quanto isso modifica o espaço geográfico mundial. É uma nova reorganização. Total. Né? A gente fala que na geografia, a gente costuma dizer que a industrialização, né, ela vai ter como uma das consequências a intensificação da urbanização, né, que é o crescimento das cidades. E isso acontece, aqui começa na Inglaterra. A Inglaterra é o berço da industrialização, é considerado o berço da urbanização também no mundo. Né? E só que a gente pensa, uma coisa que a gente tem que desconstruir, né, devido a essa migração massiva, esses centros urbanos, eles encontraram dificuldades. Total. Séculos. Total. A Europa de agora, 2023, não é a mesma Europa do século XVIII. Eu sei que para alguns é tipo, é certo, né? É certo, né? Não, assim como isso modifica muito a estrutura. Mas é uma nova modificação. Né? É uma nova modificação. E aí vem a questão do trabalho, né, cara? Tá vindo uma galera. E a indústria, ela necessita da mão de obra. Né? Porque a indústria também se modifica, a tecnologia se modifica. Não é a mesma indústria, não é a mesma fábrica, não é a mesma produção de hoje e de 3 séculos atrás, praticamente. Vou arredondar 3 séculos de matemática, corneta, cai. Adoro vocês, mas não é meu forte. Cara, então tinha essa questão da mão de obra. E assim, Luquinhas, tu tá desesperado por emprego, velho. Tá desesperado. E tu escutou, não foi ali nas redes sociais, não existia. Mas que aqui tu vai conseguir o quê? Cascalho, né? Salário. Mas é baixíssimo. É baixíssimo. E aí começa também essa questão, né, de uma exploração, podemos dizer assim, né? Que não tinha leis trabalhistas. Não. Claro que não, cara. Aí daqui a pouco tu vai entrar com toda a maestria, eu tô aqui, tentando contribuir. Maravilhoso. Mas, cara, eu sempre pergunto, assim, para os que eu trabalho, você se imagina trabalhar 16 horas por dia, em pé, no trabalho, insalubre? Cara, não, se eu tiver escorado na parede, tapa voa. E, além de talvez tu não volte amanhã pra trabalhar, velho. São 16 horas. Salubridade dentro do local de trabalho. Completamente. Um salário, vai ter um salário mínimo de 4 risos. Salário baixíssimo. Tá, mas olha só, tem 10 filhos, Luquinhas. Dá pra trabalhar, velho. Dá pra trabalhar. Mas ele só tem 5 anos. Não importa. E isso, a questão é que eu sempre escuto, não me vejo assim, né? Sim. Eu me vejo fazendo trabalhos e tal. Cara, é insalubre. E o quanto isso afeta na questão demográfica. Total. Na expectativa de vida baixíssima, mortalidade infantil elevada. Uma urbanização sem nenhuma. Uma urbanização sem nenhum recurso básico, como, por exemplo, saneamento. Água tratada, esgoto tratado. Então, diversas doenças acamando a população urbana na época, né? Então, e é isso que nós estamos falando hoje. Está no primeiro tópico. Sim. Indústria, trabalho. Um crescimento rápido, né? Por causa da oferta, no caso, vender a mão de obra, né? O trabalho. E quanto
todo o espaço geográfico começa a se organizar. E isso nós estamos falando em Inglaterra, século XVIII. Se a gente for pegar a América Latina, Ásia, e a gente for colocar o exemplo da indústria, a gente pula praticamente 2 séculos. 2 séculos, cara. É outro processo. E aí olha, a organização com a indústria e também o trabalho, no caso, né? Ele vai se organizar de uma forma heterogênea no globo. Em períodos históricos distintos. E isso, obviamente, por interesses dessa burguesia formada ao longo da história dessa grande elite. Né? Luquinhas, desculpa. Não, sem desculpa nada, tô sendo mentiroso. Isso aqui é formal, entendeu? Sem fazer uma gracinha. Luquinhas, desculpa. Que desculpa. Sem culpa nenhuma, meu parceiro. Cara, mas justamente vendo... Esse café, Marcelo, quando for beber esse café, não grava. Mas tal combustível fóssil, tá forte. Entendeu? E assim que é bom, assim que parece um pitcher se tremendo depois. Eu particularmente gosto de café bem forte. Mas, Aré, vindo justamente desse processo de exploração que tu trabalhou, da exploração da mão de obra desses trabalhadores, chega uma hora que a galera não aguenta. A gente tem que observar também que essa própria exploração e a mão de obra, observem quanto o capitalismo está vinculado, e aí é uma defesa que eu faço dentro desse processo, de como o capitalismo está vinculado a outros elementos de forma de opressão, que não só a classe social que está iniciando a se estabelecer dentro desse mundo agora, que é o mundo da burguesia, né? A diferença entre burguesia e proletariado. Mas outras forças agem sobre essa opressão. Eu quero te fazer uma proposta. Trocar 2 semanas de ansiedade, pressão e estresse que precedem o Enem por horas de conteúdo direcionado e especializado em aprovação que eu e todos os outros professores no Bisalva preparamos para você. Entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro, as nossas aulas vão estar disponíveis de graça dentro da Operação Enem. Para você revisar e aumentar suas chances de aprovação para a prova ainda nesse ano. Porque a matéria eu tenho certeza que você já sabe. O que pode estar te faltando agora são os direcionamentos finais para garantir uma ótima performance e não botar um ano inteiro de preparação a perder. Clica no botão na tela para não perder a nossa programação. Ou pior ainda, perder mais um ano estudando tudo de novo. Indo nisso que tu falou, a desigualdade salarial, por exemplo, entre mulheres e crianças com homens. Grande parte da massa de trabalhadores industriais nesse momento era de mulheres e crianças, certo? E dentro de, como tu muito bem comentaste, dentro de uma forma insalubre, às vezes extremamente agressiva, de exploração de gênero também, violência sexual e próprio doméstica, porque daí dentro desses problemas de urbanização tu vai ter alcoolismo, prostituição, entre outros, criminalidade, miséria, entre outras questões. A própria classe trabalhadora, por causa dessa opressão contínua na Inglaterra, começa a se organizar em movimentos. E aí, cara, eu quero trazer um fato histórico que eu acho bizarro. Parece bizarro para nós nos dias de hoje, mas faz muito sentido quando a gente observa que essa galera ainda não tinha a compreensão de classe, certo? Quanto ela não se identificava como classe proletária, classe principalmente operária. No caso, nós estamos falando dos trabalhadores urbanos e não do campo aqui. O primeiro movimento que a gente tem de operários no planeta Terra certificado vai ser um movimento ludismo. Eu acho isso sensacional. É uma loucura. O ludismo. É bizarro pra gente observar o ludismo, mas ele faz muito sentido se a gente para pensar nessa ideia de sem consciência de classe da opressão. O que foi o ludismo? O ludismo foi um movimento que aconteceu nas primeiras décadas da Inglaterra do século XIX, onde os trabalhadores revoltados contra a sua condição de exploração da mão de obra de trabalho começaram a destruir aqueles que eles acreditavam que se exploravam, que retiravam seus empregos. Eu tenho uma ideia. Quem tu acha que eles destruíram? É a burguesia? Esses maquinários nojentos. Os caras destruíram terceirização da culpa. Destruíam as máquinas, cara. Os robôs assim. Das fábricas. As máquinas assim, Velho. É tu que cara, os caras começaram a destruir as máquinas. E aí tu pensa como essa gente
é ignorante, como essa gente... Não, mas isso faz muito sentido, cara. Quando tu não tem consciência do que é um processo de exploração de classe, aquilo que eles vê... Quem tirava o emprego deles? A máquina? Onde um cara fazia com 3 caras, 10 caras faziam, depois da máquina poderia um cara dominar aquela máquina e os outros 9 eram demitidos. Então, para eles, os inimigos eram a máquina, não o patrão. Certo? E aí, nesse processo, cara, é interessante a gente observar esses movimentos operários a partir dessa formação do que é a classe operária. E aí, vou te dar o segundo movimento que é importante. A partir dos anos 40, já se aproximando do que a gente conhece como a segunda revolução industrial, ainda no seu princípio, a gente vai observar que essa galera observou que o problema não era as máquinas. O problema era a classe dos patrões que oprimiam essa galera. E aí o que eles vão fazer? Botar o Estado para mediar esse processo. Qual é esse processo, esse movimento que a gente está falando? O chamado cartismo. O próprio nome já diz, né? Não é porque é carta. Não, é porque é cartas. Eles vão começar a enviar cartas para o parlamento britânico para reivindicar direitos trabalhistas. Certo? Os caras na metade do século XIX perceberam isso e começaram a criar direitos trabalhistas. Então, é interessante a gente observar, o pessoal fala sobre os movimentos, cartismo, não tem... Cara, é importante, porque é o princípio do processo de observação da formação da classe operária. Eu queria falar só, Daré, depois posso te passar a palavra, até para tu trabalhar um pouquinho sobre as revoluções industriais. Eu queria só para vocês observarem como isso, e aí vai um pouco do que o Daré falou, como uma continuidade histórica, o como isso se estabelece no Brasil. O Brasil tem um princípio de industrialização urbana a partir do que a gente conhece como República Oligárquica, República Velha, tem 500 nomes, Primeira República, como tu preferir chamar, que é aquela Primeira República do Brasil, pós-abolição e fim do processo imperial de 1989 até 1930. Nessa localidade, a gente tem um boom industrial, principalmente nas principais regiões urbanas do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul também, não estamos falando do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem um forte movimento desse aspecto. O que tem de característica desse movimento operário brasileiro? Grande parte desse operariado vai ser ou descendentes de libertos escravizados, ou seja, a população afro-brasileira, mas principalmente do que a gente vai conhecer como imigrantes, principalmente italianos, sabe? E aí a gente tem dentro desse contexto a formulação ideológica, por isso que eu digo que é particularidade aqui do Brasil, a formulação ideológica desse movimento operariado brasileiro vai estar vinculado às ideologias principais na Itália daquele momento. Por isso que no Brasil é muito forte no seu princípio de movimento operário a organização através da ideologia anarquista. O movimento anarquista dentro do sistema do operariado é fundamental para o surgimento dos direitos trabalhistas que a gente vai ter no Brasil, no seu princípio, e depois que vão ser compilados em algo que depois a gente vai comentar mais além, certo? Inclusive, gente, só para vocês observarem o quanto é relevante a participação dos imigrantes, que observando que essa organização das comunidades operárias, principalmente em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, é muito forte também, a gente vai observar uma lei sendo criada pela burguesia oligárquica brasileira, chamada Lei Adolfo Gordo, em 1917, se eu não me engano. Não, 1907, perdão. Que vai ser uma lei que vai estar vinculado com, se fosse pego algum estrangeiro dentro dessas manifestações de reivindicação de luta de trabalho, esse cara deveria ser exilado do Brasil. Então, observem o quanto se tem a própria... E aí tu pode fazer até algumas ligações históricas, cara. Obviamente, esses caras eram brancos, na sua maioria, mas tu pode fazer diversos discursos xenofóbicos que a gente observa hoje em dia, tanto de trabalhadores externos que migram para o Brasil, como, por exemplo, haitianos, senegaleses, entre outras pessoas que migram de outras localidades, sobretudo de países de terceiro mundo, certo? Nós, como Brasil, mas ainda mais desigual, no caso, né, com a economia menos desenvolvida, mas também dos processos internos de imigração dentro do Brasil. Por exemplo, a região populações
dos estados da região Nordeste migrando para o centro do Sudeste, econômico, e fazendo essa ligação, o quanto existe o discurso xenofóbico de uma burguesia, quanto esses processos de luta histórica dos movimentos operários, certo? Então, só para trazer esses elementos aqui que eu acho importante para a gente observar, certo? Darezito, falei demais, por favor. Não, dê a sua graça. Falo necessário, isso é importante. Não, vamos seguir a pegada das evoluções. Vamos lá, daqui a pouco a gente vem novamente, lá, a gente vai fazendo uma linha do tempo. Essa coisa e às vezes voltando no tempo. Voltando. Atemporal, tudo. Eu tenho uma pergunta pra ti. E o El Ninho? Piada interna. Bom, voltamos. É um assunto transepisódico. Você não assistiu 2 episódios, você não entendeu. Quem assistiu toda a série já sabe que nós assistam os vídeos anteriores. Bom, chegou de palhaçada. Pensando na questão do trabalho, ou pensando no lucro, cara. Essa questão de uma certa organização dentro das fábricas, por exemplo. Então nós temos os modelos de produção. Boa. E aí, falando de modelo de produção, vamos foco Enem, por exemplo, é cobrado pra caramba, né? Sim, sempre. Então, assim, sempre. É importante, né? Tu falou aqui do dízimo, do cartismo, é fundamental, né? E aí, pra fazer esse link com movimentos sociais, né? A função da classe trabalhadora, operária, no caso. E aí, a gente pensa, cara, lá no boom, né? Na segunda revolução industrial, no seu boom, século XX, bombando, a produção crescendo, o mercado sempre aumenta essa produção, necessita do quê? Do aumento do mercado consumidor também. Né? Só que, quando a gente fala dessa ideia do modelo capitalista, né? O sistema capitalista, o modelo ali, obviamente, industrial, faltar na obtenção do lucro, é aumentar essa produção, mas a gente tem que pensar como que a gente vai aumentar essa produção, né? Sem ter prejuízos. Né? Para obter esse lucro, né? No teto no qual nós estamos estabelecendo. E aí começa o que muitos teóricos, cientistas, políticos, econômicos e por aí vai, considera como a entrada, a adesão da ciência, do método científico administrativo dentro das fábricas. Que é o famoso, o Enem adora. É assim, ó, ama, de paixão esses dois. Até porque é interdisciplinar, né? Porque tu vê tanto na disciplina de história, de sociologia, geografia, e também geografia e filosofia, certo? Tu trabalha em todos os níveis esses modelos de produção. E é o Taylorismo. É o movimento da Taylor Swift. Não. Maravilhosa, adoro a Taylor. Adoro a Taylor. Shake it off. Mas não é a Taylor, cara. Né? Lá com Taylor, lá no século XX, onde este ser humano, ele implementa algumas funções dentro desta produção para seguir no nível de produtividade acelerado, alto, e continuar lucrando no mesmo nível da produção. Bom, primeiro, cara, e isso que eu acho muito louco, assim, que tô falando lá do início do século XX. E essas práticas do Taylorismo, métodos do Taylorismo, e seguem sendo inseridos até hoje. Como, por exemplo, Luquinhas, quando na tua vida tu chegou, em paz, não sei onde já trabalhou. Deixa abaixo, cara. Mas... Deixa quieto. Lugar. Ou vocês aí, pessoal, que eu tem também para os familiares e tal, chegar no local de trabalho e bater cartão. Por que isso? É uma questão de controlar o teu tempo domesticação. Dentro, obviamente, né? Domesticação. Que palavra trava-língua, cara. Né? Controlar a hora que tu chega, por exemplo, e além disso, tu sai, né? O tempo que tu fica lá dentro, mas vira o quanto tu produziu nesse período. 5 dicas para estudar pro Enem. Opa, peraí, né? Nessa altura do campeonato você já não tem mais tempo para pensar em um jeito certo de estudar. O foco agora é em revisão de conteúdos, fazer bastante exercícios e aprender estratégias de alta performance para usar no dia da prova. Inscreva-se agora para participar da maior cobertura pré e pós-Enem do Me Salva, com 2 semanas de revisão e conteúdos que realmente caem no Enem e fazem sentido nessa reta final. Clique no botão da tela ou acesse mesalva.com/operação. Surge aí, Taylorismo. O cronômetro, grande cronômetro das
A própria ideia do relógio, né? Relógio, exato. A ideia do relógio. Vem bombando aí. Não é à toa que o símbolo da Revolução... Não é à toa que o símbolo da Inglaterra, país da Revolução Industrial, é o relógio. O famoso Big. Big Bang. Né? Nós temos aqui também, né, com esse controle do tempo, né, então, etc e tal, a hierarquização. Pô, olha só, vou contratar 3 mil operários. 3 mil pessoas trabalhando. A Deus dará. Ninguém olhando. Ninguém olhando. Aí vem aquela questão de 8 horas de trabalho, tal. Tá, mas quanto ele tá produzindo? Eu preciso que nessas 8 horas, que o Luquinhas está sendo... foi contratado para isso, né? Eu preciso que ele dê a vida ali, velho. Então eu vou contratar o Gabriel, que o Gabriel, cara, ele tem esse perfil. Segredo nosso aqui, tá? Vou contratar o Gabriel pra ver o quanto... Brincadeira, tá, gente? O quanto o Luquinhas tá trabalhando. E a hierarquização, no caso, cargos de chefia. Gerente. Olha que legal. Mas fica por aí, não. Tudo isso pensando na racionalização da produção, né? Perfeito. Vem nessa questão, uma coisa importante, separação do trabalho. Luquinhas, virei o CEO agora. Te contratei pra dar aula. Tu tem uma carinha de CEO, cara. Tu viu só? Tu tem uma carinha de CEO, CEO da Aré. CEO da Aré. Vale. Mas eu vou te contratar pra minha empresa de canetas. Tô com ela na mão. Eu vou abrir uma empresa de educação na aula. Caneta, velho. Ô, meu, tu vai ter a função de colocar essa tampinha. Daré, eu poderia fazer, e aí acho que facilita pra todo mundo pensar onde que eu vi isso no colégio. É naquele momento que o teu professor coloca um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Eu tenho certeza que vocês fizeram na aula de história. Cara, é clássico. Não, isso é clássico. Eu já vi esse trecho umas 700 vezes, porque toda aula que eu dou sobre isso eu coloco nele. Porque, cara, e pra tu ver o quanto é louco, cara, Chaplin fez esse filme nos anos 20, final do 20 pro início do 30. E continua sendo a melhor e mais didática forma de explicar. É o mais atual. É o mais atual, cara. 100 anos é o mais atual. É o mais atual. Vocês pensam a genialidade disso? Do louco, cara. Pô, o cara é um fenômeno. Genial. Eu até lá. Eu vou lá. Podcast agora vai ser sobre Chaplin. Veja o tempo moderno. Não, cara, olha só. Tem no YouTube. Óbvio. Tem 3 melhores. Vocês terminam de ver o episódio agora aqui no YouTube. Dê o curtida. Compartilham pra família. Sei lá, creio que tem um sininho, né? Ativa o sininho. E depois vai direto pra ver no YouTube Tempos Modernos. Tem dublado. E digo mais. Quem entendeu? E digo mais. Tá vendo aqui? Tira um printzinho. Tá vendo que tem celular? Tira um printzinho. Coloca. Marca aqui. Me salva, cara. Claro, cara. Me salva. Entendeu? Publi. Hashtag publi. Não, e aí seguindo, cara. Daí tu fala, André, olha só, posso colocar tira aqui também? Não, cara. Tu não tá entendendo. Vai colocar porcaria. Pode falar porcaria? Produção? Não pode. Vai colocar a caquinha da tampa. Da careta. Pode fazer 5 anos somente isso. Porque se tu for fazer isso por 8 horas por dia, em várias canetas, vai fazer isso cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E eu vou falar um segredo que talvez eu acho que eles não sabem. Fala tu. Que tempos show capitalismo. Uau! Vai, isso aí vai. Time is money, man. Então, assim, eu tenho que te especializar. E não tô falando de especialização de um certificado pra ele. Né? O Luquinhas como um engenheiro de tampinhas de caneta. Não, claro que não, ele não vai fazer uma faculdade. Meu sonho. É mais uma vez, né? Vou domesticar, né? Vou treinar o Lucas pra ele fazer isso cada vez mais rápido. Quanto mais rápido ele fizer, mais rápido vai ficar pronto esse produto, mais pessoas vão consumir. Então essa é a lógica. E pra acabar, não fica triste. Jamais. Se tu fizer colocar assim, 1000 tampinhas por dia, durante todo o sistema de trabalho, pode se tornar, agora tu vai ficar louco. Me dá essa proposta. Eu sou bom, hein? Fala a tua proposta. Eu sou bom pra ti. Fala, CEO. A pessoa vai chegar pra caneta. Porque, tem os, né? Eu também faço revenda. Uma foto. Sorrisão. Como é que a foto mostra ali pra câmera a foto? Como é que tem essa foto? Olha aqui, cara. Cara, o que tá virando isso aqui, velho? Vai lá, é foto. Adorei a foto. E tá lá. Lucas Samuel. Uma medalhinha embaixo. Funcionário de Funcionário. Lucas, eu vou te dar uma neve bonificação, cara. Daí tu pensa, essa bonificação não é prejuízo. Claro que não. Porque eu prometo a bonificação se o Lucas cumprir a meta dele, e se ele vender mais, ele vai ser o candidato a ser o funcionário do mês. Aí vai estar o Gabriel, não, o Gabriel é o gerente. Né? Vai estar aqui, por exemplo, o Chuchu, né? Aqueles senhores da fábrica, né? Senhores velhos,
Assistente dentro da fábrica, o Chuchu vai olhar, ah, 1.000 que eu tenho que bater, mas o Lucro tá fazendo 1.500, eu tenho que fazer 1.600, colocar mais tampinha, assim vai indo. E isso gera uma competitividade dentro, cara. Isso é uma tática de estímulo e, óbvio, o que eu repasso pra ti não é nem 1% do lucro que eu vou ter no aumento da tua produção. O funcionário... E segue, né? Para nascer de fast food hoje, por exemplo, ou essas grandes fábricas, muito acontece isso no varejo hoje. Ah, tem que bater meta. Se bater meta, bônus. Mas... O que tu tá falando, Dara, é simplesmente a didática do que é, teoricamente, a ideia do capitalismo. O capitalismo, ele tem 3 bases, tá? Manda. Competição. Mentira, é isso, meu. Que vejam só. Ah, o não. amigo falou. Aqui agora. Competição. Aqui é importante, porque aqui é a grande diferença que a gente vai ter da diferenciação do comercial, do que é simplesmente tu comprar algo mais barato e vender mais caro, tu tem o quê? Lucro. Aqui não é lucro. O capitalismo ele não busca lucro simplesmente. O capitalismo ele busca a maximização da tua forma de ter o lucro. Certo? Então, competição, maximização do lucro e também a questão relacionada, que agora eu me perdi o último. Não, mas vai falando também junto, aqui, vai falando, que eu me perdi agora. Não, então vou te fazer uma pergunta. Essa questão de competitividade, vamos produzir, cara, eu vou te dar uma bonificaçãozinha, meu, pra estimular, Deus o livre, sou bom pra ti, velho. Esse lucro entra um conceito que aí eu vou te passar a pelota. Mande. Talvez possa aparecer numa prova, numa questão mais de sociologia, quem sabe. A questão do lucro não está na chamada mais-valia. E aí, também dentro desse processo. Processo, obviamente. Entre isso que tu está falando, eu acho que é bem importante da gente observar, a teoria da mais-valia ela vai estar vinculada dentro da própria teoria formulada por um cara chamado Karl Marx. O que seria mais-valia, tentando explicar, porque um cara massa desse tamanho, para tentar resumir para vocês aqui o que é a mais-valia, tá? A gente saiu, olha como a gente... Quem olhar o outro... A gente tá no assunto A. Assim, vai... A gente tá no Taylorismo, funcionário do mês. Daqui a pouco volte pro toyotismo. Deu 30 segundos. Mais-valia. Calma, cara, eu tô com medo de onde vai acabar hoje. Vai. Vamos fazer sair daqui, maluco. Mas trabalhando rapidamente com a ideia da mais-valia, tá, gente? O que seria para o marxismo a ideia da mais-valia? A mais-valia seria a exploração do teu trabalho sobre a tua produção diária, digamos assim. O que o Marx vai dizer? Que na realidade tu paga, porque o que é o capital ao longo dessa relação, né? O teu trabalho, ele paga a tua produção em uma quantidade muito pequena no dia de trabalho, certo? Pegamos CLT, tá? Depois a gente vai comentar um pouquinho. Pegamos CLT, 8 horas de trabalho, certo? O que tu paga de trabalho pelo valor do produto que tu produziu, pela tua mão de obra do trabalho, é 2 horas. Esse resto que tu vai produzir e vai emitir lucro para aqueles que detêm o meio de produção, certo? É o que a gente chama de mais-valia, certo? E esse é o fator que a gente observa e aí vem o terceiro ponto. Aí, viu? Eu sabia! Eu sabia! Terceiro ponto. Tipo assim, ó, vou dar pano pra manga, ele vai lembrar enquanto ele explica outra coisa. Tudo organizado isso anteriormente. Cara, isso aqui é Rivaldo e Ronaldo 2002. Entretenimento. Isso aqui só quem viu o Penta, sabe? Conhece. Olha só. E aí a gente observa dentro desse contexto, a própria mais-valia fornece o que a gente vai ter posteriormente como ideia de acumulação, que é o terceiro ponto que a gente tem como característica do sistema capitalista, certo? Então, o sistema, a ideia da mais-valia favorece que inclusive se distingue como classe social e poderio econômico aqueles que detêm os meios de produção. Vejam só, gente, leiam as palavras que vocês estão falando. Meios de produção é o quê? O que é um meio de produção, meu querido amigo Guilherme Daré? A galera não lê, cara. A gente tem que ler e interpretar o que a gente tá lendo, cara. Meios de produção é um meio que tu produz alguma coisa. Um exemplo de meio de produção, Daré, algo que tu produz alguma coisa. Tem que ser necessariamente dentro de uma indústria? Não, cara. A terra é um meio de produção, velho. Não é um meio que tu produz determinado produto. Não é um meio. Claro que é, cara.
Não é o meio que tu produz, sei lá, um rabanete. Tá afim de comer um rabanete. Não é o em conserva também. Isso aí é industrializado também. Industrializado. Vamos lá, agora... Orgânico, vegano, certo? Cara, a terra é o meio que tu produz isso. Tá, eu quero dizer uma coisa aqui. Fala, vó, dessa câmera. Não, vamos abrir. Abre eu aqui, ó. Fala. Velho. Inscreva-se agora, grátis, acessando misalva.com/operação e confira toda a programação do Operação Enem 2023.